Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma tarde de atividade da segunda semana acadêmica de nutrição. Eu sou Flávia Dias e hoje, juntamente com a acadêmica Aline Gadelha, estarei moderando as atividades. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo Centro Acadêmico, Atlética, coordenação do curso, pela professora Suelen Rocha, demais docentes e discentes do curso, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Aos ouvintes, a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, cujo link será disponibilizado no chat. O formulário ficará aberto até 20 minutos após o término da palestra. Portanto, fiquem atentos ao tempo. A palestra Nutrição no Transtorno Espectro Autista, essa palestra será proferida pela professora doutora Joana Leite. Nossa palestrante possui graduação em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Ciências da Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará e especialista em nutrição clínica. Docente de instituições de nível superior desde 2011, tem formação complementar em ABA, Nutrição no Autismo e Seletividade Alimentar. Realiza atendimento clínico ambulatorial de crianças em condições especiais com foco em autismo e TDAH. Coordena o projeto de extensão TA Nutri, Nutrição no Autismo vinculado à Uninasal em João Pessoa. Então, professora doutora Joana Leite, desde já, muito obrigada pela sua presença em estar partilhando seus conhecimentos conosco nesta segunda semana acadêmica de nutrição. Desde já agradecemos as intérpretes Gleice e Bruno, que também estão conosco para fazer a interpretação desta palestra. E, ao final, estaremos trazendo aqui os questionamentos, as perguntas, as dúvidas da palestra que a professora estará respondendo. Boa palestra a todos. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer, esse convite. Para mim é um imenso prazer estar, primeiro, falando sobre esse assunto, que ele é tão importante para mim, para a minha vida. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E também por estar chegando em locais tão distantes de onde eu estou, né? Então, assim, eu sou professora, como a professora Flávia me apresentou, sou professora aqui em João Pessoa, na Paraíba, e aí, para mim, é um grande prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do meu trabalho com pessoas, com futuros nutricionistas, né, com nutricionistas que têm interesse em saber um pouco mais sobre a nutrição no autismo. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês para a gente começar a apresentação. Bem, sintam-se à vontade, tá, para fazerem perguntas, para participar. Conto muito com essa participação de vocês. Quero que esse momento ele seja um momento onde eu possa levar um pouco desse assunto para quem ainda não conhece, para quem ainda não ouviu falar, e tentar contribuir com o assunto, né, para quem já está trabalhando na área, quem já tem conhecimento na área, quem já vivencia casos assim na sua prática, né? Então, aqui tem um pouco do meu currículo, como a professora Flávia já me apresentou, não vou repetir, né? E eu queria também trazer uma informação que, para mim, é muito importante e que eu considero fazendo parte desse currículo, né? Que é o fato de, além de atuar na área, de fazer atendimento ambulatorial de crianças com autismo, de orientar alunos na universidade no projeto de extensão que a gente chama TEA Nutri, né? Onde a gente faz ações em locais que atendem esse público. Eu trouxe eu também, né, tenho a experiência de ser mãe. Eu sou mãe de um menino chamado Arthur. Arthur tem 4 anos e meio, e Arthur foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade.
Então, desde esse início, né, do diagnóstico e tratamento, que o meu foco de vida, na verdade, se voltou para esse assunto, para esse tema, né? Então, a gente tem uma necessidade de estudar mais, logicamente, pelo fato da gente estar convivendo, da gente ter 24 horas por dia uma criança que demanda certas necessidades, né? Então, essa questão, esse fato de ser mãe, me dá forças, né, para estudar e para me aprofundar cada vez mais, e me dá forças também para poder levar esse assunto, esse conhecimento, para o número cada vez maior de profissionais que eu acho que nós necessitamos, né? Nós precisamos de profissionais preparados na área, que entendam do assunto, que tenham sensibilidade, que estudem mais sobre o assunto, porque, como eu vou falar hoje aqui para vocês, muita coisa ainda está para ser descoberta, né, para ser reconhecida pela ciência como sendo importante no tratamento e no acompanhamento dessas crianças. Eu coloquei aqui também meu contato, né, o Instagram e meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, estou à disposição, certo? Quem precisar de mim para alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Bem, gente, para a gente falar um pouquinho sobre a nutrição no transtorno do espectro autista, a gente primeiro precisa entender o que é esse transtorno, né? O transtorno, ele se caracteriza como sendo um transtorno de desenvolvimento neurológico, né? Caracterizado por 3 coisas fundamentais, que são as dificuldades na comunicação, né? Essas crianças, elas também têm dificuldades na interação social, que isso está muito interligado, né? Quando a gente pensa um indivíduo que tem dificuldade de se comunicar, muitas vezes ele tem dificuldade na interação social, então a dificuldade de comunicação não é somente verbal, né? Então, muitas vezes é de compreensão de mundo mesmo, é de compreender diferentes tipos de formas que nós temos de se expressar. Então, para muitos desses indivíduos, essa comunicação é falha. Além da dificuldade de comunicação e dificuldade da interação social, existem também alterações de comportamentos e interesses, que a gente chama de interesses restritos e repetitivos. Então, são alguns comportamentos repetitivos que esses indivíduos apresentam e que comprometem sua qualidade de vida, comprometem, muitas vezes, né, atrapalham a sua convivência social. Então, daí a importância do adequado tratamento, do adequado acompanhamento, porque, só adiantando, né, não existe cura para autismo, mas existe um tratamento. Vou mostrar para vocês alguns tipos que são reconhecidos hoje pela ciência como sendo aceitos, né, para o tratamento do autismo, mas que existem outros também que ainda estão sendo estudados, investigados, mas para a gente ver, para a gente entender como que esses tratamentos eles estão presentes e por que eles são tão importantes. O DSM-5, né, que eu coloquei aqui para vocês, é um manual de diagnóstico de doenças, de transtornos mentais, que fala sobre, que dá, né, as características dos critérios de diagnóstico para classificar o transtorno do espectro autista. E aí ele cita isso aí, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que esse indivíduo ele tem falha nesses 3 campos: comunicação, interação social e comportamentos, interesses repetitivos. Esses sintomas, eles configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade, ela é variável, né? Então, nós temos, por isso que ele chama espectro. Então, nós temos indivíduos desde mais comprometidos, né, a indivíduos mais leves. Então, o autismo pode ser classificado no grau 1, 2 ou 3, né, leve, moderado ou severo, mas isso leva em consideração, principalmente, a quantidade de assistência que esse indivíduo ele vai necessitar. Por exemplo, um indivíduo que não faz, não troca de roupa sozinho, não se alimenta sozinho, ele não tem essa independência, né, de tomar banho, então é uma criança ou um indivíduo, às vezes já adulto, mas que demanda ajuda para a realização dessas tarefas básicas, certo? Então, quanto maior o grau de necessidade de assistência que esse indivíduo tiver, maior é essa severidade. E quanto mais leve, mais independente esse indivíduo é, certo? Seja criança, adolescente, adulto, tá? Então, esse grau do autismo vai ter relação com isso aí. Às vezes a gente vê assim, a criança,
ela é agressiva, né? Autismo severo. Não obrigatoriamente. A agressividade é uma característica que aquela criança, que aquele indivíduo pode apresentar, mas isso não obrigatoriamente vai estar relacionado com o grau de autismo que esse indivíduo tem. Enquanto a prevalência, né, nós temos uma carência ainda muito grande em estudos que tragam esses dados de forma mais precisa, principalmente aqui no Brasil. Então, em outros países, existe um acompanhamento mais de perto, existem dados mais fidedignos, né, e frequentes para se avaliar essa prevalência. Então, aqui eu trouxe esse dado, né, de 2020, que foi realizado pelo CDC nos Estados Unidos e que mostrou que 1 em cada 54 crianças, né, nascidas foi diagnosticada com autismo. Ou seja, e a gente vê no gráfico que esse número vem crescendo, né? Isso aqui é um ponto muito interessante para discussão em relação a por que isso pode estar acontecendo. Então, existem vários levantamentos. Não sou eu que vou dar a resposta aqui e dizer, é muito por isso. Não. Existem estudiosos que falam que esse número pode estar crescendo porque nós estamos tendo mais diagnóstico, né? Nós estamos com um atendimento e um olhar diferenciado para essa criança desde muito cedo. Então, bem recente, se a gente olhar assim, em termos de ciência, bem recente, foi obrigatório, né, que os médicos, que os pediatras que acompanham as crianças aqui no Brasil, elas apliquem questionários de avaliação de atraso de desenvolvimento. Uma vez identificando essas crianças com algum tipo de atraso, essas crianças já são orientadas e direcionadas, já devem ser, né, infelizmente não é assim, mas já devem ser orientadas e direcionadas para o atendimento especializado, para uma avaliação mais especializada para possível diagnóstico. Então, assim, existe um incentivo para que esse diagnóstico seja feito e seja feito o mais precocemente possível. Por quê? Porque o tratamento, quanto mais precoce, melhores são os resultados, né? A gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, as crianças, elas, quanto menores, né, maior é a facilidade do aprendizado. E aí é justamente esse período que a gente tem que aproveitar para incentivar e estimular cada vez mais essas crianças, para trabalhar, né, justamente o aprendizado. Então, a gente tem que aproveitar essa janela, onde a probabilidade, a possibilidade de aprendizado, ela é facilitada e ela é estimulada. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, né? Aqui tem outro dado da Organização Mundial de Saúde, que 1 em cada 160 crianças teria autismo, né? Então, esse aqui já é um dado mundial. No Brasil, nós não temos dados recentes e nem tão precisos, fidedignos, mas, né, agora para 2021, né, tem a proposta da pesquisa do IBGE que vai ter, né, vai constar essa investigação aí. Então, muito provavelmente, né, daqui a alguns anos, no máximo, no próximo ano, a gente vai ter esse dado de forma mais precisa, mais real, para a nossa realidade, né, para o local onde a gente vive e está atendendo essas crianças, está recebendo essas crianças. E a prevalência de autismo, ela é maior em meninos que meninas, um menino para cada 4 meninas. Por isso, né, por muitos anos, o autismo era chamado de o anjo azul, o símbolo, a cor do autismo, né, geralmente se associa à cor azul, né, pelo fato da prevalência ser maior em meninos. Mas, né, na prática, na clínica, a gente também atende muitas meninas com diagnóstico de autismo. Talvez, né, as meninas, elas às vezes demoram mais a gente perceber pelo comportamento da menina, que já é diferente, né, desde pequena, já a educação que as famílias às vezes querem oferecer para as meninas, né, então, isso pode também influenciar em alguns comportamentos. Então, assim, eu falei do símbolo azul, né, que muitas vezes foi associado ao autismo, mas a gente também tem, até coloquei na apresentação, esse quebra-cabeça colorido, que representa a diversidade que o autismo representa, né, que o autismo que o indivíduo com autismo é. Então, assim, existem aqueles parâmetros, os critérios diagnósticos, logicamente, tem que existir para que aquele indivíduo tenha um diagnóstico, mas a intensidade de cada um é diferente, a prevalência, né, de cada característica vai ser diferente para cada criança com autismo. Então, a diversidade é grande, né, e a necessidade de a gente compreender essa diversidade
é fundamental para que a gente dê esse tratamento de forma apropriada, adequada, e não generalize, não ache que tudo vai dar certo para todo mundo. Então, cada um vai ter uma necessidade particular. Quanto às causas, né? Então, muita gente se pergunta, por que seu filho é autista? Você sabe? Ou então, não, eu não vou dar vacina para o meu filho, não, porque diz que vacina causa autismo, né? E vários outros mitos que existem aí, fazendo essa correlação, né, com o autismo. Algumas coisas são mitos, outras coisas já tem estudos comprovando, mas ainda não existe uma causa definida, uma etiologia comprovada do que pode, né, causar, do que pode levar o indivíduo a desenvolver o autismo, a ser autista. Mas os estudos estão, né, avançando, e esses estudos eles vêm mostrando que não é uma coisa, não existe uma única causa, né? Eles vêm mostrando que uma condição multicausal, né? Onde a gente vê tanto a influência genética, tá? Então, tem muitos estudos já apontando alterações genéticas que interferem, né? Que predispõem o indivíduo a desenvolver autismo, e nós temos também estudos que mostram as questões ambientais. E essas questões ambientais podendo também influenciar na genética, né, porque a gente chama de epigenética. Então, a nutrição, ela entra como um dos fatores ambientais, né, um dos fatores modificáveis que a gente tem, e que poderia, então, proteger esse indivíduo, tá? Por isso que hoje a gente tem um foco muito grande na gestante, na tentante, né? Então, dar o aporte nutricional ideal, o cuidado nutricional dessa gestante como forma de prevenção de autismo. Então, existem estudos já que apontam esse cuidado, mas não existe ainda uma única causa, nenhuma causa definida e esclarecida. Mas todas essas aí, eu coloquei aí, né? Questões metabólicas, imunológicas, alterações de mitocondriais, o estresse oxidativo, vários fatores, tanto genéticos quanto ambientais, podem estar influenciando, podem estar sendo relacionados com essa condição. E achei importante também trazer para vocês alguns sinais de alerta, né? Quando que a gente começa a identificar e precisa estar atento, precisa também orientar as famílias, estar atento quando a gente está no nosso atendimento, que a gente recebe uma criança pequena, uma das coisas mais comuns, a gente recebe uma criança no consultório que vem com queixa de dificuldades alimentares, né? Que é uma coisa que eu também vou citar aqui no trabalho, nessa apresentação com vocês. Dificuldades alimentares, mas que inicialmente não apresenta outras características, ou não foram percebidas ainda outras características. Mas é um sinal de alerta que a gente precisa ficar atento para direcionar, né, essa família. Lembrando, quem dá diagnóstico de autismo, né, é o neuropediatra, tá, ou um psiquiatra infantil. Então, mas é importante que todos os profissionais de saúde que acompanham a criança, que atendam uma criança, saibam identificar quando esses sinais começam a aparecer, para que a gente faça esse direcionamento. Lembra sempre do que eu falei, quanto mais precoce o acompanhamento, melhor vai ser para aquela criança. Então, às vezes, a gente fica com receio de falar que suspeita de alguma coisa, de demonstrar para a família que algum atraso pode estar acontecendo, porque a família, muitas vezes, fica chateada, fica com raiva, às vezes não quer voltar no profissional, às vezes... Agora, a gente tem que saber como falar isso, né? Mas é importante que isso seja dito, porque muitas vezes a família não percebe e a falta de alguém para alertar, para chamar atenção, vai atrasar cada vez mais esse diagnóstico, né? Um diagnóstico que não é tão simples, não é fácil de fazer, porque, principalmente, é um diagnóstico clínico. Não existe um exame que a criança faça, aqui deu que ela tem autismo. Não existe, é um diagnóstico clínico, por isso que precisa ser acompanhado e avaliado pelos profissionais que são habilitados para isso, tá? E aqui eu destaquei, né, nessas imagens, alguns sinais de alerta que podem ser percebidos desde bebê, né? Então, alguns bebês podem apresentar, outros não, né? Se desenvolvem normalmente, e aí, quando chega numa fase de 1 ano e meio, 2 anos, a criança ela começa a apresentar alguns sinais mais evidentes. E aí a gente precisa estar atento, né? Então, como eu falei, nos bebês, né, é importante observar se o bebê sorri em resposta ao sorriso dos pais. O que é isso, gente? Tudo que eu vou falar aqui, vocês podem encaixar naqueles critérios de diagnóstico que eu falei. Ou a criança, ou o indivíduo, né, com autismo,
tem ou dificuldade de comunicação, ou de interação social, ou comportamentos repetitivos. Então, justamente, são essas características que começam a ser apresentadas. Então, a partir do momento que a criança não sorri em resposta ao outro, isso pode ser um sinal de dificuldade de comunicação e de interação social. Então, o olhar no olho, né? Então, é importante a gente... o seu filho olha para você, então, o olhar no olho é uma característica, né, necessária para a criança, né, para todo mundo, na verdade, porque é assim que a gente interage, é assim que a gente socializa. Então, essas crianças, elas têm dificuldade de socialização, elas têm dificuldade de ter essa sustentação no contato visual. Às vezes, eles olham, mas tira o olhar rapidamente. Então, ele precisa ser um olhar sustentado. Se a criança ela tem que também demonstrar interesse por objetos, dar a função adequada para o objeto. Então, a partir do momento que ela pega, ela ama carrinho, só que ela fica com o carrinho na mão e não faz o movimento que um carrinho faz. A gente precisa ter essa atenção e perceber que isso está acontecendo, né? A criança precisa, se ela vê as pessoas usando o celular, pega o telefone, coloca o telefone no ouvido. Então, quando eu faço isso, eu estou também... ela está imitando, né? Ela está vendo, ela está copiando o meu comportamento. Então, significa que ela está tendo essa compreensão do mundo. A imitação é muito importante, porque é a partir da imitação que a gente aprende. Nós aprendemos desde bebezinho a imitar, e é com a imitação que a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente aprende a conviver em sociedade, porque a gente imita, a gente vê o que é que o outro está fazendo, né? Você vai para um país estranho, diferente, e aí você fica sem jeito, meu Deus, como é que eu devo me comportar? Aí o que é que a gente faz? Começa a olhar o comportamento das pessoas naquele lugar, né? E aí, quando percebe como que as pessoas fazem, a gente faz igual. Então, significa que eu estou imitando para conseguir me comportar de forma apropriada naquele ambiente. Então, a imitação é muito importante, a gente precisa observar se essas crianças estão fazendo. Desde bebê, elas já começam a fazer isso, né? Se a criança tem um interesse no outro, né, se levanta, dá o braço para ir para o colo dos pais ou de outra pessoa, o apontar é muito importante também a gente observar. E aí, outras características que vão, com o passar dos anos, elas vão ficando mais nítidas, né, mais perceptíveis. Então, pode existir comportamentos repetitivos, e aí são comportamentos da própria criança em relação a alguns movimentos que a criança pode fazer. Por exemplo, o flapping, que é esse balançar dos braços. Então, a criança, às vezes, quando ela está eufórica, e ela balança os braços muito rapidamente, né? Aí a gente chama de flapping. O movimento do corpo, então, às vezes, o corpo não consegue ficar parado, ele faz esse balançar do corpo. Movimentos com a cabeça, girar, né? Empilhar objetos, então ela pega vários objetos e brinquedos e começa a colocar um sobre o outro, às vezes enfileirar. Então, isso é o que a gente chama de comportamentos repetitivos ou estereotipados, né? Que são comportamentos que são incomuns para a criança, porque a gente percebe que ela não brinca, ela não usa os objetos, ela não brinca adequadamente, ela não dá a função que aquele objeto é para apresentar. E aqui eu coloquei vários outros, né? Crianças que têm dificuldade com barulho, então não gosta de barulho, se incomoda, então ela demonstra isso, ela tapa os ouvidos, ela chora, se irrita. Tem dificuldade de interagir com outras crianças, então a gente começa a perceber se aquela criança, ela tem interesse em outra criança da mesma idade, né, nos pares, tem interesse em compartilhar uma brincadeira, em compartilhar algum objeto, né, chamar para brincar com bola, por exemplo. Então, geralmente, são crianças que tendem a fugir, né, dessa relação. Eles podem também ter atraso da fala, nem todo autista não fala, né? Nós temos muitos indivíduos que são autistas e que têm comunicação, né, vocal, eles conseguem verbalizar. Outros não conseguem verbalizar, mas também isso não quer dizer que eles não teriam a habilidade ou capacidade. Porque essa questão de comunicação, né, ela não envolve só fala. Então, muitas vezes a gente pensa assim, a criança fala ou não fala? Ela fala, sai o som. Mas como é que ela fala? Ela repete o que se fala, ela está falando o que ela realmente queria falar, ou ela está só repetindo, né? Essa repetição de fala, a gente chama de ecolalia, que é quando a criança, ela emite os sons, mas os sons sem sentido, então ela está repetindo alguma coisa. Às vezes, tem criança, por exemplo, que ela vai para a escola, aí quando ela chega em casa, ela começa a repetir o nome dos coleguinhas, que é a professora fazendo a chamada.
Maria, presente, ela fica em casa falando, João, presente, Arthur, presente, e ela fica repetindo, isso a gente chama de ecolalia, né? Então, nem sempre a fala, ela vai ser uma fala funcional, a gente tem que observar essa característica também. Muitas crianças não têm noção de perigo, né? Então, elas não têm essa noção de, essa consciência do perigo, às vezes apego a objetos diferentes, que não são comuns, né? Então, quer estar todo o tempo, por exemplo, com a chinela na mão. Aquele ali é o objeto de carinho dela. Então, essas são questões que a gente pode observar que está fugindo um pouco do que é o comportamento que a gente chama de típico, neurotípico, que a criança ela não está acompanhando o desenvolvimento, né, típico para a idade dela. Então, são sinais que a gente precisa estar observando para fazer as devidas orientações, né, enquanto a busca por diagnóstico, por investigação. E quanto ao tratamento, né, uma vez essas crianças diagnosticadas com autismo, né, como eu falei lá no início, não existe uma cura, mas existe sim tratamento. E quanto mais precoce for esse tratamento, mais benefícios aquela criança vai ter. Então, a gente tem que para os pais, né? Os pais precisam deixar um pouquinho o preconceito do lado, o medo que tem da sociedade, né? Então, a gente sabe que a gente vive numa sociedade bem cruel em relação às diferenças, então a gente precisa deixar um pouco isso de lado e encarar a condição de frente para conseguir o tratamento que aquela criança precisa, tá? Porque também não é um tratamento fácil, seja em serviços públicos ou serviços privados. A gente tem grande dificuldade de ter todo esse tratamento, né, de forma apropriada e tão completa quanto necessário. Então, existem vários estudos apontando quais são os tipos de terapias que já são reconhecidas cientificamente como sendo eficazes no autismo, e todas elas apontam a importância da intensidade. Então, não adianta fazer uma terapia, a terapia ela ser uma, 2 vezes na semana, 40 minutos. Então, quando eu não tenho essa intensidade no tratamento, aquela criança, ela vai ficar muito tempo ociosa, e quanto menos ela estiver envolvida em aprendizado, em estímulos, mais dificuldade ela tem em aprender e se desenvolver. Tá? Então, por isso que a intensidade do tratamento, ela também é muito importante. E aí eu chamo a atenção aqui, né, chamei a atenção aí de novo para essa necessidade da intervenção precoce, que é quanto mais cedo, né, antes não. Atualmente ainda existem muitos profissionais que vão atender a criança e dizem assim, a gente não dá diagnóstico de autismo com a criança com 2 anos, não, só lá para os 5 anos. Então, isso é um absurdo. A gente precisa atender essas crianças o quanto antes, identificar as questões relacionadas com o autismo para estimular, para começar a intervenção, quanto mais cedo, melhor vai ser para aquela criança. E aí eu chamo a atenção para a necessidade de a gente estimular a buscar terapias com bases científicas, né? Então, nós temos muita coisa aí sendo falada para o tratamento do autismo. Inclusive, a nutrição, a gente sabe da importância da nutrição, vou falar justamente sobre isso hoje, mas que a gente tem que entender que ainda precisa de muito estudo, né? Ainda precisa de muita investigação para que a gente tenha consenso na literatura sobre o tratamento nutricional, né? Existem muitos estudos, muitos dados, muitos benefícios, mas a gente ainda precisa de mais estudos, de mais coisa aí na literatura para trazer esse consenso, certo? Para a gente chegar a esse consenso. E aí eu coloquei a importância desse acompanhamento multiprofissional, né? Então, vai entrar aí na equipe o neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, profissional da educação física, o nutricionista, né? Aí temos também alguns, isso aí também já com comprovação científica, né, gente? Tanto a ecoterapia quanto a musicoterapia, também são formas, né, são estímulos e são tipos de tratamentos que vão estar em associação. Lembrando, não é só é uma equipe multiprofissional. Então, a gente precisa de todos esses atuando nos vários âmbitos. A gente vai trabalhar comunicação, a gente vai trabalhar interação, a gente vai trabalhar questões sensoriais, né, justamente, acredita-se que
comportamentos repetitivos tenham muito fundo sensorial, né, de estimulação, autoestimulação sensorial, desordem no processamento sensorial. Então, todos esses profissionais, eles vão atuar de forma, né, diferente para fechar um tratamento o mais completo possível para essa criança, né, para estimular esse desenvolvimento. E aí a gente entra justamente na nossa área, que é o tratamento nutricional, né? Como é que a nutrição, ela pode, o que ela tem a ver? Um dia, acho que foi ano passado, um aluno meu me questionou isso, né? Que ele, começo de curso, começo de período, ele não era aluno de nutrição, era de outra área de saúde, e ele me questionou, ele olhou para mim e disse, professora, me desculpa a ignorância, mas o que é que nutrição tem a ver com autismo? E eu olhei para ele e disse, tudo. Tem tudo a ver, e a gente precisa, e é tão complexo que eu não tenho como explicar tudo agora, né? Mas a gente precisa pensar como é isso, como é que isso acontece, como é que a nutrição ela pode ajudar essas crianças, né? Eu não vi lá no critério diagnóstico, eu não vi nem nada que falasse sobre a eficiência nutricional, eu não vi nada que falasse sobre o aspecto nutricional da criança com autismo, né? No critério diagnóstico isso não está explícito, não tem lá escrito. Mas a gente sabe, né, e os estudos estão mostrando cada vez mais como que a nutrição, ela está fazendo parte, ela está envolvida aí, tanto no transtorno, no desenvolvimento, no agravamento dos sintomas, como também na ajuda para diminuir esses sintomas. Lembrando, não é tratamento para cura, não é se eu ajustar toda a nutrição, a criança não vai ter mais nada. Não, ela vai continuar tendo autismo, ela vai continuar sendo autista, tá? Mas a gente pode melhorar muito essa qualidade de vida. E aí, eu coloquei para vocês, né, uma forma como eu vejo a nutrição no autismo, tá? Eu, Joana, eu não consigo pensar na nutrição no autismo com esses aspectos separados, né? Aspectos nutricionais e a seletividade alimentar. É muito nítido e é muito presente as duas coisas andarem juntas. E a gente tem, como profissional, saber como que eu vou trabalhar isso, o que é que vai ser minha prioridade nesse caso. Lembrando, cada um é único, cada um é diferente. Não existe uma receita de bolo que a gente vai tratar a criança com autismo. E que vai dar certo, porque na literatura é assim que se faz e vai dar certo para todo mundo. Não, cada um vai ser diferente e vai ter uma resposta diferente quando a gente trabalha a nutrição, né? Então, do ponto de vista de seletividade alimentar, destaquei aqui o seguinte, né? Os indivíduos eles podem apresentar aversão alimentar, seletividade e até mesmo recusa total de determinados alimentos. E podem também ter comportamentos obsessivos disfuncionais, ou seja, compulsão alimentar. Então, nós temos alguns comportamentos relacionados com o consumo, com o hábito alimentar dessas crianças, que vai interferir na nutrição, que vai interferir na minha possibilidade de conseguir ou não né, orientar eu consigo, colocar no papel eu consigo, mas será que essas crianças vão conseguir realizar essas refeições? Será que essas famílias vão conseguir aplicar o que a gente está orientando? Né? Então, a gente tem que pensar que a seletividade ela pode estar presente, né? E isso é muito comum, lá no finalzinho eu trouxe alguns dados para vocês em relação a isso, é mais comum seletividade alimentar em crianças com atraso de desenvolvimento do que em crianças típicas, tá? Então, se a gente tem uma coisa que é mais prevalente, a gente também precisa levar isso em consideração. E o segundo ponto, né, esse outro aspecto aí, é o aspecto nutricional. Então, nós temos vários fatores que estão relacionados com os aspectos nutricionais. Questões relacionadas com obesidade, né, ou desnutrição. Então, nós temos crianças que, devido ao tipo de medicação, o tipo de tratamento farmacológico que essa criança recebe, existem algumas medicações que são mais comuns serem utilizadas para crianças com transtorno do espectro autista. Não é que existe remédio para tratar autismo, é que existem algumas medicações que são utilizadas para alguns sintomas, como, por exemplo, agressividade, falta de concentração, dificuldade de concentração, tá? Esses comportamentos estereotipados e muitas vezes muito acelerados. Então, existem algumas medicações que interferem nesses sintomas, né? Nessas características que a criança apresenta. E alguns deles vai interferir no apetite. E alguns deles podem ter interferência no apetite. Tanto estimulando, e aí a gente tem relação de uso de medicamentos com obesidade, como também inibindo o apetite, e aí isso atrapalha muito também a aceitação da dieta.
Outro fator importante para a gente levar em consideração do ponto de vista nutricional são algumas alterações biológicas que o indivíduo pode apresentar e que influencia diretamente no estado nutricional dessa criança, no tipo de alimento que a gente deve ou não utilizar, né, na dieta dessa criança. Então, existem também associações frequentes, olha aí, até 91%, né, de indivíduos com autismo podem apresentar alterações de trato gastrointestinal. Sintomas como constipação, diarreia, distensão abdominal, dor abdominal, vômitos, náuseas, são muitos sintomas bem comuns nesses indivíduos. E existe essa correlação, né, entre a presença dos sintomas gastrointestinais nas crianças que têm autismo. A prevalência é maior nessas crianças do que em crianças que não têm autismo. E existe também uma prevalência elevada de alergias, né? Que é outra relação que a gente também, pensar em alergia, a gente pensa na alimentação também, que eu posso modificar, que eu preciso modificar, né? Então, existe também essa relação, né? De maiores reações alérgicas, né? Em crianças com autismo, tá? Então, são coisas para a gente pensar e justificar, né? As modificações na dieta. Então, vamos falar um pouquinho aí dessas questões gastrointestinais. Como eu falei, mais de 91% das crianças com autismo podem ter alterações de trato gastrointestinal. E essas alterações, elas têm a ver com o processo inflamatório, né? Então, a inflamação no intestino, ela pode ser causada por vários fatores. Presença de toxinas, tá? Vou falar um pouquinho sobre essas toxinas que vão promover o processo inflamatório. Alergias ou sensibilidades alimentares também podem estar relacionadas com inflamação, uma vez que eu tenho substâncias alergênicas na luz intestinal, a gente induz o processo inflamatório. O processo inflamatório causa alteração da permeabilidade intestinal. Então, na imagem aí, a gente consegue ver o intestino saudável, né, com as junções todas preservadas, as vilosidades todas preservadas. Quando a gente vê ao lado, a gente vê aí um intestino inflamado, onde tem o que a gente chama de leaky gut, né, que é a maior permeabilidade intestinal, e um tecido inflamado, onde várias citocinas inflamatórias vão ser produzidas, alterações aí da resposta imune, né, e essa permeabilidade, essa maior permeabilidade, ela vai permitir a internalização de várias substâncias, e substâncias prejudiciais, toxinas, alimentos não bem digeridos, né, pedaços, né, de bactérias patogênicas, né, que podem se proliferar aí, né, esse crescimento desordenado bacteriano também está relacionado com a inflamação, está relacionado com essa alteração do intestino, essa alteração intestinal. E o que seria essa alteração da microbiota, né, a gente chama de disbiose. A disbiose, hoje, é um dos distúrbios mais investigados em várias patologias, né? Ela cada vez mais, quanto mais a gente estuda intestino, mais a gente tem respostas, a gente encontra respostas em relação com várias patologias. E no autismo não é diferente, tá? Então, entendendo essa microbiota, entendendo esse intestino, a gente consegue ter resposta para muita coisa. Tratando esse intestino, recuperando essa microbiota, a gente também consegue ter muitos benefícios, né? Então, o que seria a disbiose? É justamente uma disfunção, uma alteração da microbiota intestinal, porque vai haver um desbalanço aí nesse controle bacteriano. As bactérias patogênicas tendem a proliferar mais, né, aumentar no número, e as bactérias benéficas, elas vão ser diminuídas. Então, é justamente esse desequilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas é que vão causar o que a gente chama de disbiose. Esse crescimento exacerbado dessas bactérias patogênicas, que são ricas, né, em lipopolissacarídeos, comprometem também o funcionamento intestinal, né, também é responsável por causar essa maior inflamação e aumentar essa permeabilidade intestinal. Então, na imagem dá para a gente ver nitidamente aí, ó, o intestino permeável, quanto mais permeável, mais toxinas vão internalizar. Então, a gente tem toxinas provenientes de alimentos, a gente tem alimentos mal digeridos. Então, o glúten e a caseína tem proteínas, né? A caseína é a proteína, o glúten tem proteína que vão ser internalizadas
sem ser totalmente digeridas. Então, era para eles serem totalmente digeridos no intestino e depois serem absorvidos. Só que, devido a essa permeabilidade intestinal aumentada, né, existe a passagem dessas substâncias que a gente chama de caseomorfina e gluteomorfina, que são peptídeos opioides, ou seja, essas são substâncias que são neurotóxicas, elas atravessam a barreira hematoencefálica e vão promover inflamação no cérebro, tá? Então, e isso é associado a todo esse complexo que a gente está vendo, processo inflamatório, alteração da mucosa intestinal, má digestão dos alimentos e internalização dessas substâncias tóxicas. Né? Então, esse é um conjunto de fatores. Não é uma coisa obrigatoriamente que leva a outra. Né? Isso não é só uma coisa que leva a outra. A gente tem aí um organismo todo interligado. Então, existem outros fatores que comprometem também o funcionamento intestinal. Né? E todo esse organismo interligado que pode estar alterado, né, no indivíduo que tem autismo. Essas toxinas que a gente fala, né, que também podem ser aí internalizadas, são toxinas da nossa alimentação, do ambiente, que a gente precisaria, nós temos, né, indivíduos que têm o funcionamento de detoxificação funcionante, quando a gente tem contato com essas toxinas, a gente consegue eliminar. Quem faz isso é o intestino, outra parte, o nosso fígado, né, a gente metaboliza no fígado, elimina nos rins, pode sair nas fezes, na urina, então a gente consegue detoxificar o nosso organismo. Indivíduos com autismo, eles apresentam dificuldade nas vias de detoxificação. Então, em várias delas, tá? Porque essas vias, elas são dependentes da nutrição, e muitas vezes a nutrição deles não é adequada, é dependente de reações metabólicas, que muitas vezes a presença de polimorfismos faz com que esses indivíduos não tenham essa capacidade de detoxificar pelo fato da via metabólica necessária, ela não está acontecendo. Tá? Isso é muito visto em exames genéticos, né? Hoje nós já temos testes genéticos que faz essa varredura, né, da presença de polimorfismos naquele indivíduo. São testes caros, né, que não é acessível para todo mundo. Geralmente a gente usa como última opção no tratamento. A gente vai primeiro para as dietas, vai para a exclusão, vai melhorar a vida daquele indivíduo pelo que a gente já tem na literatura, né, de comprovação. Mas, quando nada disso resolve, aí a gente parte para os testes genéticos para investigar diretamente se aquele indivíduo, se não, a dieta, por exemplo, não está dando certo, porque aquele indivíduo tem alguma alteração ou metabólica, né, tem alguma questão ali envolvida com o metabolismo que a nutrição ela não está sendo eficiente, né, a gente precisaria mudar. Então, os testes genéticos, eles estão aí para isso, acredito que daqui a um tempo vai estar mais acessível, né, vai estar um pouco mais acessível do que é hoje. E aí, né, devido a todas essas questões, a nutrição, ela tem que pensar nisso, eu tenho que tratar esse intestino, porque não adianta a gente somente suplementar, a gente somente tratar, fazer terapias, usar medicação e a gente não tratar desse indivíduo por dentro, organicamente, né? Então, a nutrição, ela vem tratar organicamente. E aí a gente usa muito a regra dos 6 R's, né? Que é o primeiro, remover patógenos. Então, a gente, dependendo do caso, o indivíduo tem alguma contaminação, né, alguma infecção, parasitose, fungos, a gente vai tratar essas questões, né, logicamente, a importância da equipe, né, muito profissional, então vão ter várias questões, por exemplo, alguns tipos de exames que o nutricionista não prescreve, mas o gastro prescreve, né, então, por isso a importância da equipe muito profissional, eu gosto muito de trabalhar com essa equipe, porque cada um vai contribuindo de alguma maneira para esse indivíduo, já que é um indivíduo que tem muitas questões, né, muito complexo. Remover xenobióticos são substâncias tóxicas do meio, né, que a gente tem metais pesados, agrotóxicos, né, então tudo isso a gente vai eliminar inicialmente. Começou a tratar a criança, vamos tirar panela de alumínio, vamos tirar substâncias, a gente tem muito contato com essas substâncias no nosso dia a dia, produtos de higiene pessoal, né, creme dental, shampoo, perfume, condicionador, sabão que lava roupa. Mas, professora, por que eu vou tirar tudo isso? Eu vou ter que mudar tudo isso? Gente, lembrando, xenobióticos, eles
a gente, logicamente, quanto mais a gente puder reduzir, melhor para a saúde de todo mundo, né? Só que a gente tem que entender que o indivíduo que não tem nenhuma alteração metabólica, ele consegue eliminar. Nós temos um sistema funcionante de detoxificação, mas indivíduos com autismo, muito provavelmente não. Então, para reduzir os níveis de toxinas, a gente elimina, a gente diminui a presença desses xenobióticos, tanto na alimentação quanto no dia a dia mesmo, né? Então, eu falei de algumas situações relacionadas com o dia a dia, em relação a shampoo, em relação a essas substâncias que têm compostos químicos que vão ser tóxicos para o organismo dele. E também remover os alérgenos alimentares, né? É outra coisa importante também para o processo. Segundo, recolocar, então, em alguns casos existe deficiência, hipocloridria, né, deficiência de enzimas digestivas, e aí a gente precisa fazer uso dessas substâncias para poder melhorar o processo de digestão. Terceiro, reparar, que aí é quando a gente vai utilizar nutrientes, uma dieta adequada, balanceada, limpa, né, sem tantos contaminantes, para ajudar nessa recuperação da mucosa. Reinocular, que é quando a gente começa a introduzir aí, depois de uma alimentação limpa, depois de um intestino menos inflamado, aí agora a gente vai repor, né, a gente vai trabalhar com probióticos e prebióticos. O quinto R, né, trabalhar também o estilo de vida. Isso já vai ser uma mudança na dieta, também já vai trazer esses benefícios aí, né? Melhorar sono, melhorar estresse, e sempre reavaliar o tratamento, ver o que é adequado para aquele indivíduo, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando para ele. E alguns tipos de dietas que são utilizadas e que já tem muitos estudos na literatura e que na clínica já vem mostrando muitos benefícios. Professora, serve para todos, eu tenho que fazer com todos? Não serve para todos, tá? Por isso que eu disse que ainda não é consenso na literatura, existem muitos estudos, muitos estudos, sim, mas a gente ainda vê em todos esses estudos que não funciona em 100% dos casos, né? Nós também percebemos muitos estudos que têm viés, né, da metodologia, tem alguma questão assim, então, às vezes, nem todos são estudos confiáveis. E porque, como eu disse para vocês, cada indivíduo é diferente. Então, às vezes, a dieta ela vai ser ótima, vai ser excelente para uma criança, mas para outra criança ela não vai fazer efeito nenhum. E aí a gente tem que colocar na balança e ver se realmente vale a pena. O que vale a pena, né? Então, algumas questões é bom para todo mundo, independente de autismo. Mas outras questões não. Outras questões são tão restritivas que é difícil, né? Dificulta para aquela criança realizar aquela dieta. Tanto tem uma informação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela fala, né, sobre a não existência de consenso na literatura dessas dietas e que as crianças, elas se tornam, mais difícil para elas ainda socializarem por causa da dieta restritiva, né? É uma coisa que eu fico meio assim, porque mesmo a gente fazendo essas dietas restritivas, a gente tem muitas opções hoje de alimentos que a gente pode incluir, que pode substituir, que pode trocar, e essa criança conseguir, né, ter essa alimentação em ambientes onde ela possa socializar, tá? Se refere muito à questão de, por exemplo, a criança tem uma dieta sem glúten, sem leite, e essa criança não consegue, por exemplo, ir para o aniversário, porque no aniversário o bolo tem leite, o salgadinho tem isso, tem aquilo, e a criança não vai comer nada. Mas aí a gente tem opções, tem forma de acompanhar essas crianças para que elas tenham alimentos sem essas substâncias e que a gente possa levar para o aniversário, para a festinha, e essa criança também poder consumir e socializar, né? Então, a gente pensa aí um pouco em modificar isso, não achar que a dieta restritiva ou diferente, ela obrigatoriamente vai excluir a criança. A gente tem outras questões também, a gente tem crianças que têm a PLV, a gente tem outras crianças que têm alergias alimentares e que nem por isso elas deixam de socializar. Né? Então, a gente tem que refletir quanto a isso. Às vezes, a dieta ela vai ser necessária, ela vai trazer benefícios, e aí a gente precisa ver quando aplicar, como eu posso aplicar isso aí. A mais utilizada é a dieta sem glúten, sem leite, ou também chamada sem glúten, sem caseína, e hoje a gente inclui muito a retirada da soja também. Então, quando a gente avalia esses compostos, a gente vê que são compostos extremamente alergênicos. E como eu falei lá no início, o que a literatura traz? Em crianças, indivíduos com autismo têm maior probabilidade de desenvolver, de ter alergias alimentares. Então, quando a gente tira esses produtos mais alergênicos, a gente já pode estar trazendo melhoras para esses indivíduos. E tem também dietas mais específicas, né, para os casos de alergias alimentares.
dieta de eliminação e rotação, baixo em fenóis e dieta low FODMAPs, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Não dá para se aprofundar tanto por causa do tempo, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a dieta sem glúten, sem caseína, né, e sem soja, é uma dieta que vai excluir justamente esses três tipos de substâncias que vão estar presentes em alimentos. Então, nós vamos excluir o leite animal totalmente, e os derivados de leite, e também os traços. Então, é importante saber se aquele alimento pode conter algum traço de leite ou de outra substância que tenha traços de caseína. Vai ser excluído o glúten, e aí, trigo, centeio, cevada e aveia, só vai ser permitido a aveia que foi isenta de glúten, né, que a gente pode encontrar também, mas se não, esses produtos, eles vão ser excluídos da dieta para que a gente exclua o glúten. E a exclusão da soja, ela entrou bem recentemente aí nesse tipo de dieta, mas também porque a soja ela é muito alergênica, né, então é uma proteína de difícil digestão, tem uma quantidade grande de antinutrientes, né, de fitatos, oxalatos, são substâncias que, como podem ser tóxicas, e como a gente falou, é um indivíduo que tem mais dificuldade de detoxificar, alto potencial alergênico, presença de fitoestrógenos e presença de efeito também opioide-like, né, que é substâncias, proteínas que podem funcionar como opioides. Então, por isso que esses três compostos, eles são excluídos aí da dieta. Esse aqui é um estudo, né, de uma revisão sistemática. Como eu disse, existem vários estudos, tá, gente? A gente tem muita coisa já na literatura, muitos dados na literatura que mostram o efeito dessas dietas. Esse estudo aqui foi um estudo de revisão sistemática, e ao todo eles avaliaram aí 214, entraram nessa pesquisa 214 participantes. E esse estudo mostrou que o grupo que recebeu dieta sem glúten e sem caseína, eles apresentaram melhoras significativas nas questões relacionadas com comunicação e interação social, tá? Então, houve, sim, um benefício da dieta associado a esses comportamentos autísticos. E ele destaca aqui no estudo também que não foi relatado eventos adversos associados à dieta. Então, nada de interferência, nem outros prejuízos, nem agravamento de outros sintomas por causa da dieta. É um estudo, foi interessante por ser um estudo, né, de revisão sistemática, ele faz um apanhado de vários estudos aí nas bases de dados. Em relação às alergias alimentares, como eu falei, muito prevalente, né, para esses indivíduos, e existem alguns sintomas que a gente pode identificar uma possível alergia. Lembrando, quem faz diagnóstico de alergia também é o médico, mas a gente pode identificar essas reações, e aí a gente vai fazendo dieta de exclusão, a gente vai retirando o que vai causar prejuízos, sintomas para esse indivíduo. E aí tem uma lista de alguns desses sintomas, né? Refluxo, vômito, cólicas prolongadas, choros e gritos frequentes, constipação, diarreia, flatulência, nariz ou o peito congestionado, presença de muco, infecções respiratórias, eczema e dermatite. Então, a gente vê sintomas tanto respiratórios, tópicos, né, gastrointestinais, né, relacionados com a questão da presença da alergia. E também sintomas comportamentais, agitação, agressividade, alterações de humor repentina. Então, a criança que às vezes está chorando e do nada ele começa a rir, né, com risos inapropriados. E outras características também, sudorese excessiva, pulsação rápida, são alguns sinais, né, sintomas que esses indivíduos podem apresentar e que podem ser sinal de alguma alergia alimentar. No caso das alergias, a gente sabe que existem tanto alergias mediadas por imunoglobulina E, então, por exemplo, se fosse fazer uma dosagem de IgE específica para o alimento, talvez esse indivíduo apresente. Mas também nós temos alergias não mediada por IgE, né? Não mediada por IgE, temos intolerâncias alimentares que também não têm resposta, não tem alteração imune, mas a gente tem sintomas e tem respostas tardias, tá? Então, por isso que a gente precisa investigar o que pode ser, e aí, a partir do momento que a gente vai fazendo essas mudanças na dieta, a gente vai observando o surgimento ou o desaparecimento desses sintomas. Para alergias, é muito utilizada a dieta de eliminação e rotação. Então, nesse caso, se faz eliminação do alimento alergênico, e aí, gente, nessas dietas, ela sempre faz a exclusão daqueles alimentos alergênicos que eu falei anteriormente, leite, glúten e soja. Esses alimentos já estão excluídos. E aí, esse indivíduo ainda continua com sintomas, aí vão ser excluídos mais alimentos.
Então, vai fazer uma investigação para saber se tem algum alimento que essa criança tem alergia, né, IgE mediada. Avaliar também outros alimentos, né, que possam ser, ter uma reação cruzada. Então, às vezes, ele tem alergia a nozes, e aí a gente já exclui também outros alimentos que podem ter porções de proteínas semelhantes, similares, que a gente chama de epítopos, né? Então, por exemplo, se tem alergia a nozes, aí eu já excluo também castanhas. Então, tem vários alimentos que podem ter essa reação cruzada. Isso aí também já é excluído. Depois, se faz uma rotação dos alimentos. Ou seja, esses alimentos, eles vão voltar para a dieta. Mas eles vão voltar de forma individual, né? A gente vai voltar por grupo ou por família de alimentos e gradativa. Então, volta um alimento, aí a criança passa 4 dias ou 3 dias sem consumir aquele alimento. Aí depois, só de mais 4 dias, ele vai consumir de novo o alimento daquele mesmo grupo ou daquela mesma família. Isso é para quê? Essa rotação é justamente para induzir uma melhor tolerância imunológica, né? Então, vai havendo essa dessensibilização por IgG. E esse indivíduo, ele vai dessensibilizando. Tá? Então, assim, principalmente quando não é uma resposta, uma alergia alimentar IgE mediada, são alergias mais tardias, a gente consegue fazer essa dessensibilização por IgG. É uma dieta que demora para surtir efeito, né? Então, assim, só depois de 3 a 12 meses que a gente vai ter conseguir perceber esses efeitos, e é uma dieta muito restritiva e difícil para crianças com seletividade realizar, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Dietas com baixo teor de fenol, né? Os fenóis, eles são substâncias tóxicas em algumas situações, né? Para alguns organismos que podem desenvolver alergias também. Na verdade, esses fenóis podem estar presentes em alimentos também, tá? Principalmente alimentos vegetais, onde a gente tem naturalmente a presença dessas substâncias, porque é o mecanismo de defesa dessas plantas, né? Essas plantas podem apresentar compostos fenólicos, salicilatos, que podem ser tóxicos para o nosso organismo. E aí, essas substâncias podem causar reações alérgicas. O que fazer, né? Então, a gente vai excluir essas substâncias. Só que esses fenóis, esses salicilatos, eles não estão presentes somente em alimentos naturais, né? Eles estão mais presentes, na verdade, nos produtos industrializados, como corantes, aromatizantes, adoçantes. Essas substâncias, esses aditivos alimentares, eles apresentam uma composição grande, tanto de compostos fenólicos quanto de salicilatos, que aí a gente precisa eliminar. Então, simplesmente, é tirar ou melhorar a qualidade da dieta, né? Então, o que a gente vai fazer nessa dieta? Eu vou melhorar essa qualidade. Então, a primeira coisa a se fazer é remover justamente isso que é mais tóxico. Corantes artificiais, aromas e fragrâncias artificiais, que aí não obrigatoriamente é de alimento, né? Mas são outras substâncias também que o indivíduo usa. Conservantes, adoçantes artificiais. Então, tudo que tiver essas substâncias a gente vai remover. E aí passa a remover depois os salicilatos e os fenóis presentes em alimentos. Então, existe lista de alimentos que tem lá a quantidade de fenol e de salicilatos. Então, esses que têm maior concentração, eles vão ser removidos da dieta. Só que, como são alimentos que são alimentos saudáveis e que a gente precisa consumir, né? Se faz uma reintrodução. A gente vai reintroduzir, só que a gente não vai reintroduzir corantes, nem nada que é prejudicial. A gente vai reintroduzir alimentos, né? Aí, essa reintrodução, a gente vai avaliando, a gente vai reintroduzindo um a um, né? No caso de alimentos ricos em fenóis, a gente pode introduzir alguns por vez. E aí, a gente vai melhorando, observando a tolerância desse indivíduo. Tolerou aquele alimento, então vai ser um alimento que ele vai poder consumir. Mas se não for bem tolerado, aí a gente vai remover esse produto e ele não vai consumir, tá bom? Aqui é um estudo que mostra, né, um estudo 2020, esse estudo, ele fala sobre a cor dos alimentos e o autismo, também meta-análise. E ele mostrou uma relação entre consumo de alimentos que tinham corantes, conservantes, a uma maior irritabilidade e a uma maior presença de metais pesados nesses indivíduos, tá? Então, mostrando justamente essa relação, destacando que essa cor dos alimentos aqui, que ele falou, são todos à base de corantes artificiais, tá? Então, existe essa relação do maior uso de corantes, conservantes, acidulantes, com mais sintomas de autismo, hiperatividade, dificuldade de concentração, né? Esses corantes estão muito relacionados com esses sintomas.
E aqui a dieta Low FODMAPs, né, que é baixa quantidade dessas substâncias aqui. Por que se chama FODMAPs? Os FODMAPs são justamente oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são fermentáveis. Então, são carboidratos de cadeia curta, que são mal absorvidos, e aí, eles presentes lá no intestino, têm a tendência de fermentar, né? E essa fermentação, ela vai causar os sintomas gastrointestinais desconfortáveis para aquele indivíduo. Dor abdominal, distensão, formação de gases, diarreia ou constipação, né? São sintomas gastrointestinais devido à presença dessas substâncias. O que é que se faz? Retira, né? Mas a gente tem que entender que esses monodisacarídeos, oligosacarídeos, eles estão presentes em alimentos que também são saudáveis. Então, do mesmo jeito, a gente vai retirar, mas é importante também que a gente faça depois uma reintrodução. Então, na dieta Low FODMAPs, a gente faz primeiro, né, a retirada por 3 semanas, ou então até os sintomas da criança desaparecerem. Depois que retirou, aí começa a reintroduzir. Vai ser reintroduzido um alimento por vez e vai ser observado pelo menos por 3 dias para ver se houve o retorno, né, dos sintomas, se aquela criança teve novamente os sintomas gastrointestinais. Se teve aquele alimento, significa que ela ainda é sensível àquele alimento, que é um alimento que ela não está ainda conseguindo digerir bem. Se não, a gente vai deixar aquele alimento na dieta e vai acrescentando, vai colocando outro alimento também e vai vendo quais são os alimentos que aquela criança aceita, tá? Então, é importante a gente fazer essa personalização, né? Vendo para cada criança, ela vai ter uma tolerância diferente, né? Então, vai ter alimentos que ela vai tolerar mais e outros alimentos ela não vai tolerar muito bem. E a gente vai fazendo essa observação. Mas é importante que esses alimentos voltem, como eu disse, porque são alimentos saudáveis, né? São alimentos que precisam fazer parte da dieta. E aí, gente, quando essa criança tem seletividade, né? Então, são dietas que a gente faz muita restrição, a gente diz o que pode e o que não pode comer, mas e quando essa criança vem com essa necessidade da mudança na dieta, mas mesmo assim, associado a isso, ela tem seletividade. A seletividade no autismo não é simplesmente aquela criança que, eu não gosto de fruta, eu não como isso. Não, nós temos casos de seletividade severa, de dificuldades alimentares graves, de crianças que usam sonda, porque não conseguem se alimentar por via oral, de crianças que só comem um alimento, que só toma líquido, de crianças que só comem alimentos amarelos, de crianças que só comem 2, 3 alimentos. Eu tenho um paciente que ele só come 3 alimentos, tem autismo, né? E desses 3 alimentos, 2 são industrializados, né? Não são saudáveis. Então, assim, a gente precisa também pensar e tratar a seletividade alimentar, tá? Então, é muito presente no autismo e existe também justificativa para isso, né? Então, esse estudo aqui, ele analisou a prevalência de problemas alimentares em crianças típicas, né, de desenvolvimento típico, e de crianças com atraso no desenvolvimento, com autismo. E foi observado que existiu diferença significativa entre essas dificuldades alimentares, entre esses 2 grupos, tá? Então, existe, sim, um número maior, uma prevalência maior de dificuldades alimentares quando a gente fala de crianças com transtorno do espectro autista. E por que isso pode acontecer? Então, a seletividade alimentar, ela pode estar relacionada com algumas causas. Então, nós podemos ter causas orgânicas, que são indivíduos que têm dificuldade de mastigação e deglutição, então, eles vão ter seletividade. Alterações orgânicas relacionadas com alguma patologia, então, se gastrite, otite, amidalite, refluxo gastroesofágico, ver como esses sintomas têm relação, né, como a seletividade tem esses sintomas que têm relação com aquela dieta que a gente falou, né? Quando a gente tem essas alterações gastrointestinais, a gente melhorando a dieta, a gente melhora isso e, consequentemente, a gente pode também melhorar a seletividade. E existem várias patologias que podem ter relação com essa seletividade alimentar. Tem também as questões sensoriais, né, que são indivíduos que têm alterações de processamento sensorial, então eles estão ou hipersensíveis ou hipossensíveis, então isso atrapalha muito na aceitação dos alimentos. E tem questões comportamentais também, né, que também vão influenciar na seletividade alimentar. Quais são os principais problemas que a seletividade alimentar pode trazer? Então, a seletividade, ela pode trazer tanto problemas para a própria criança, para o próprio indivíduo. Logicamente, se o indivíduo tem seletividade, ele tem um menor consumo de vários alimentos. Como eu disse para vocês alguns exemplos, às vezes a gente tem um baixo consumo de alimentos, uma dieta muito restrita, né?
Então, isso está associado a deficiências nutricionais. Nós temos muita deficiência nutricional. Pode ter ganho de peso também. Nossa, uma vez eu escutei de uma pessoa dizendo assim, e ele tem... Não é meu filho, nesse caso, é um paciente. Ele disse assim, e ele tem seletividade? Eu nunca pensei nisso. Ele é tão gordinho. Porque não associa que a criança que pode ser seletiva e pode ter obesidade. Pode sim. Por quê? Porque ela é seletiva para outros alimentos, mas aquele alimento que ela gosta, ela come muito, ela pode ter compulsão, então ela também pode ter excesso de peso, né? Então a gente precisa tratar isso também. E tem também a questão não só da criança, mas da família. A seletividade, ela é difícil para a criança interagir, difícil para a criança, por exemplo, imagine essa criança maiorzinha vai dormir na casa de um coleguinha ou vai para alguma festa, não vai comer nada, porque ela não come esses alimentos, né? Os alimentos que são comuns serem consumidos. E tem também a questão da própria família, uma família que, quando sai, tem que se preocupar com o que a criança vai comer, o estresse familiar, né? Toda aquela angústia que os pais sofrem em ver a criança que não come nada, né? Eu tenho uma alimentação muito restrita, então a seletividade, ela também é um problema que a nutrição também pode ajudar, tá? A gente pode ajudar nesse tratamento da seletividade alimentar, e é necessário a gente fazer esse acompanhamento. E aqui eu coloquei quais são os profissionais que podem estar envolvidos nesse tratamento da seletividade. Isso aqui não é o tratamento do autismo, né, propriamente dito. Logicamente, todo mundo tem que trabalhar com autismo, mas eu estou falando especificamente focando na seletividade. Então, a importância do médico, né, que vai fazer essa avaliação, identificar doenças orgânicas, tratar essas doenças orgânicas, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, né, que a gente também tem crianças que têm dificuldade de mastigar por alteração de arcada dentária, então a gente também precisa desses outros profissionais. Psicólogo, né, terapeuta ocupacional, então assim, é uma equipe também muito profissional que precisa estar engajada para trabalhar a seletividade alimentar, tá bom? Gente, e aqui eu deixo essa mensagem para vocês, né, esse aí é meu filho, pequeno, um pequenininho Arthur, então foi por ele. E hoje é por todos. Hoje é por todos eles que me dedico ao cuidado e à formação de profissionais preparados para cuidar com ética, respeito e amor. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, estar falando um pouquinho sobre isso. O tempo não é tão grande, porque tem muita coisa que a gente precisa abordar, mas eu espero ter contribuído, ter trazido um pouco de conhecimento e estimulado, né, vocês a se interessarem pelo assunto também, a estudar e a se preparar para atender esse público. Obrigada. Agradecemos a professora doutora Joana Leite pela excelente palestra. Acredito que nos deixou muito, muito enriquecidos com todo esse carinho e com toda essa profundidade nesse assunto. E a gente tem algumas questões, né, que a gente vai trazer nesse momento. E surgiu uma dúvida no início da sua palestra, de uma das pessoas que estava assistindo, só a título que ela não estava conseguindo enxergar direito, ela estava na dúvida se não seria uma menina autista para cada 4 meninos autistas. Ela ficou na dúvida. É um menino para 4, uma menina para 4 meninos, ou é o inverso? É 4 meninas para um menino? Ela pediu para explicar. É uma menina para 4 meninos. Ah, tá. Obrigada. Esclarecido, então, Cristina Borges. Pode colocar as perguntas na tela. Que a Joana eu ainda estou compartilhando ou não? Não, tá não. Assim, né? A Fernanda Ramalho, ela está perguntando, quais os alimentos que podem influenciar no padrão do sono do autista? Excelente pergunta, Fernanda. Nós temos alguns estudos mostrando a forte influência dos fenóis, né? Como eu falei, fenóis e salicilatos e oxalatos também, né? Oxalatos são outros fatores também antinutricionais e que também têm forte relação aí com alterações de sono, porque causam mais irritabilidade na criança, dificuldade tanto de adormecer, né? A gente chama aqui de pegar no sono, como também um sono mais irritado, mais estressado. Então, alimentos que tenham maior composição dessas substâncias, né? Tanto fenóis, oxalatos e salicilatos.
Ótimo, obrigada. Próxima questão. O Lucas Fernandes, ele pergunta, o uso de antibióticos na gestação ou no bebê pode favorecer a expressão do TEA? E aí eu gostaria de aproveitar essa questão e colocar uma outra dúvida que às vezes surge para algumas mulheres, algumas mães, da questão de que alguns obstetras, eles defendem o uso de ácido fólico na gestação inteira, outros só até o 3º mês. E tem toda uma questão por trás de que que o uso contínuo do ácido fólico pode contribuir para o transtorno do espectro autismo, do autismo. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco também, por gentileza. Sim, Lucas, o uso de antibióticos na gestação e no bebê favorecem, sim. Os estudos mostram que essa relação ela está envolvida com a alteração de microbiota. Então, a microbiota da mãe, né, o bioma materno, também tem uma forte influência nesse desenvolvimento do microbioma da criança. Então, quando a gente tem o uso desses antibióticos, né, a gente está levando... Os antibióticos são xenobióticos, são toxinas, lógico, vão ter a necessidade deles, vão ter importância, só que são fármacos que nosso organismo vai ter que metabolizar e excretar. Então, quem vai ter mais sensibilidade, logicamente, vai ter essa dificuldade de excretar essas substâncias. E existem estudos apontando essa relação nesse uso de antibióticos, né, na gestação e na criança também com autismo. Já existem esses dados na literatura. E em relação ao ácido fólico, nós temos dois tipos de estudos e questões aí para serem levantadas. Tem a deficiência de ácido fólico relacionada ao autismo, por conta, né, da alteração do polimorfismo que interfere no metabolismo do ácido fólico, e aí esse indivíduo, essa mulher, ela precisa dessa suplementação direcionada de ácido fólico, necessita disso, porque se ela, mesmo consumindo, não tiver ácido fólico suficiente, ela pode ter alterações neurológicas no feto. E existe também estudos apontando esse excesso, que eles chamam de megadoses de ácido fólico relacionado com autismo. Como ainda não é consenso, ainda não é uma coisa que é totalmente esclarecida, né? Mas já tem alguns estudos apontando isso. Então, a orientação ainda é que essa suplementação ela seja feita até os 3 primeiros meses, na forma de metilfolato, que é a melhor forma de utilização desse ácido fólico. Ok, próxima. Do Lucas também, levando em consideração a alta seletividade alimentar do indivíduo com TEA, no caso de famílias de baixa renda, no qual a base da alimentação são carboidratos simples, como proceder? Lucas, também excelente. A gente precisa ter um olhar diferenciado para as crianças, né, de baixa renda, que já tem uma restrição na dieta, uma restrição de acesso né, a alimentos. E aí também são duas coisas, né? Tem a questão da seletividade, que se a seletividade estiver presente, independente da classe social, do nível socioeconômico, a gente vai ter dificuldade em melhorar a qualidade dessa dieta. E tem a questão do tipo de alimento que essas crianças de baixa renda, elas têm mais acesso. Então, assim, precisaria investir em uma alimentação de melhor qualidade dentro das condições daquela família, né? Alimentos que sejam culturais daquela região, alimentos que eles possam ter mais acesso na forma de plantio, alimentos, por exemplo, uma coisa que eleva muito o custo dessas dietas são os leites vegetais, né? Alimentos sem glúten. Então, a gente tem um custo maior nesses produtos. E aí a gente partiria para uma alimentação mais saudável, mais de frutas, vegetais, leites vegetais, aí teria que trabalhar questões, ensinar a forma de preparo, ensinar como conservar esses produtos, né? Então, assim, nesse projeto TEA Nutri, que eu falei inicialmente, que a gente tem aqui em João Pessoa, a gente trabalha muito com os meus alunos justamente isso. Gente, a gente sabe que a dieta é assim, mas como é que a gente poderia aplicar isso
para crianças de baixa renda. Como é que a gente pode desenvolver, por exemplo, preparações, receitas, orientações, utilizando alimentos mais acessíveis, né, do ponto de vista socioeconômico e cultural, né, e acessível também para o que faz parte da realidade daquelas pessoas. Então, é um desafio grande, né, que a gente tem, do ponto de vista econômico, mas a gente precisa orientar, conhecer aquela região, ver quais são esses alimentos que possam ser mais acessíveis para aquela família, para que a gente oriente essas substituições. E até as frutas e vegetais também vão ser difíceis, né? A gente sabe que não é uma realidade de todo mundo, mas existe essa necessidade da substituição e da melhora da qualidade desses alimentos. Não sei se eu respondi, acho que... Ótimo. Próxima questão. Como nós podemos orientar os pais e cuidadores para lidar com crianças com autismo? Eu acho que a primeira coisa mais importante, né? Eu acho que eu, como não sou só profissional, sou mãe também, né? Eu tenho eu faço esse acolhimento, né? No meu atendimento, na minha vivência, né, onde eu encontro com famílias, eu faço esse acolhimento, porque os pais também são indivíduos que precisam de atenção, né? Não é fácil cuidar de uma criança com autismo. Eu entendo perfeitamente, mas a gente também tem que sempre orientar esses pais da necessidade da busca, da estimulação e do tratamento. Eu acho que isso é o mais importante, o pai se preparar. Então, hoje nós temos muito acesso à informação, nós temos redes sociais, né? Nós temos cursos online, nós temos o WhatsApp, que é o mais acessível, o mais simples, que muita gente tem informação, tem acesso à informação por essas redes de comunicação, e eu acho que a gente tem que estimular, incentivar esses pais a estarem conectados, estudando, buscando, né, formas de cuidar da criança, porque, principalmente, aí a gente volta para aquela questão das famílias de baixa renda, onde o acesso ao tratamento é mais difícil ainda. Então, os pais, eles vão ser os grandes responsáveis por vão ser os grandes parceiros, na verdade, para esse tratamento. Então, a gente, como profissional, orientar que eles precisam estar inseridos nesse processo de tratamento, de evolução, se dedicar, né, a essa necessidade. Obrigada. Próxima. Crianças que seguem a dieta SGSC podem apresentar uma síndrome de abstinência nas primeiras semanas? Pode. Geralmente, essas dietas, né, como elas produzem essas substâncias que a gente chama de opioides, né, casiomorfina, gluteomorfina, então são substâncias que a criança ela fica dependente, não só a glúten, sem glúten, sem caseína. Dietas onde a gente tem muito açúcar, dieta onde tem aqueles compostos fenólicos, oxalatos, são dietas também que, quando a gente remove aquelas substâncias, a gente tem essa abstinência. Às vezes, talvez, no começo, ele vai ficar ainda mais irritado, ainda mais estressado. Mas aí está também essa orientação para os pais, vamos ter calma, e a gente precisa acompanhar como é que vai ser essa evolução. E aí, com o passar do tempo, o organismo ele vai se adaptando a essa mudança, e aí vai melhorando, vai mostrando melhoras nesses sinais, né? Então, não só sem glúten, sem caseína, mas as outras também, no início, eles podem apresentar essas dificuldades, porque a criança, ela vem viciada, né? Então, o indivíduo, ele está viciado naquele comportamento alimentar. Então, a partir do momento que a gente tira, ele vai ter, sim, essa abstinência aí no início. Obrigada, Carlos. Próxima. A Cristina Borges pergunta como faz a ingestão do cálcio divalente, principalmente porque esse disputa com todos os íons divalentes. Aí a gente vai precisar da suplementação também, né? Então, assim, a gente tem o cálcio também presente nos vegetais, a gente vai dar prioridade e preferência, né, no cálculo da nossa dieta, a esses vegetais que vão ter uma composição boa de cálcio, então a gente consegue adequar, mas nos casos que a criança não vai conseguir consumir, porque assim, adequar a gente consegue. Tem indivíduos veganos que são
o lacto-vegetarianos que não consomem leite, por exemplo, eles têm adequação a partir da dieta de cálcio. A gente consegue isso, dessa adequação. Só que aí eu vou ser bem sincera com você. No caso do autismo, a gente tem essas outras questões, como eu falei, da seletividade, da dificuldade da criança consumir todos esses alimentos que possam suprir essa necessidade de cálcio. Ela não vai comer porque a gente vai dizer assim para ela, você tem que comer, porque se não comer não vai ficar forte. Ele não entende isso, né? Então, a gente precisa trabalhar a inserção dos alimentos que tenham cálcio, mas quando não conseguir, a gente vai fazer a suplementação nos casos da necessidade. Existem suplementações, seriam várias outras aulas, né? Suplementação só para autismo, para a gente trabalhar quais são os mais indicados, como suplementar, mas assim, uma possibilidade é essa, a gente suplementar nos casos que a gente não conseguir alcançar pela dieta. Ótimo, obrigada. Próximo. Fernanda Ramalho pergunta: a seletividade alimentar é característica do autismo. A aceitação de alimentos apropriados é um desafio muito grande para o autista e para a família. Como proceder, orientar? Excelente, Fernanda. Essa é a realidade mesmo. Seletividade é muito presente. A dificuldade é grande, como eu disse, tanto para a criança quanto para a família. E aí existem técnicas, existem abordagens que a gente trabalha hoje para tratar a seletividade alimentar. Então, existem abordagens diferentes. Existem, por exemplo, terapias cognitivas comportamentais, que trabalham só a seletividade alimentar. Existe a terapia comportamental, né, de análise do comportamento aplicada, que também trabalha a seletividade alimentar. Existe o processo de dessensibilização que a gente faz com os alimentos, que eu entro muito aí nessa linha, eu trabalho muito nessa linha de dessensibilização. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, porque teria muita coisa para se fazer, mas só para vocês entenderem, criança que tem seletividade não é colocar no prato e forçar ela a comer que vai resolver o problema. Então, a gente tem que trabalhar essa relação da criança com o alimento. E aí, para isso, a gente precisa primeiro dessensibilizar. Então, a gente vai trabalhar alimentos com ela no desenho, no papel, frutinhas ou vegetais de plástico, né? Na brincadeira, de forma lúdica, para que ela associe aquilo ali a algo agradável. Aos poucos, a gente vai inserindo alimentos também na brincadeira, para fazer dessensibilização. Como eu disse, às vezes a seletividade é porque é muito sensível ao cheiro do alimento, o cheiro é muito forte para ela e ela não consegue nem estar na cozinha. Tem criança que não vai na cozinha da casa. Imagine um restaurante, né? Então, assim, a gente vai dessensibilizando, a gente vai expondo ela ao cheiro, expondo as texturas, trabalhando as questões relacionadas com a causa da seletividade. Como eu disse, às vezes é uma causa oromotora, então a criança tem dificuldade de mastigar. Então, não posso simplesmente colocar o alimento para ela comer. Eu vou fazer o cardápio para a criança com seletividade. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela não come. Então, a gente tem que trabalhar a seletividade para depois ver o que é que ela vai aceitar. Então, essa questão da mastigação, aí entra a fome. Então, é uma equipe muito profissional, mas que a nutrição, ela também pode estar aí participando e a gente vai fazendo essa dessensibilização até chegar ao momento, né, o mais esperado, que é o ato de se alimentar. A Poliana Marques, ela pergunta: em caso de criança alérgica a leite e derivados, o que fazer para suprir a ausência desse alimento? E, porventura, é possível essa alergia ser minimizada? A rotação é uma opção para um caso alérgico? Excelente também. O que fazer, né? Quando a gente tem caso de alergias, a primeira coisa é remover aquele alimento que está induzindo a reação alérgica. Primeira coisa é essa. Então, a gente vai tirar esses leite derivados de origem animal, e aí a primeira coisa é substituir pelos vegetais. Logicamente, a gente sabe que os vegetais, eles não vão ter o mesmo aporte proteico. Então, a gente tem leites vegetais que têm mais gorduras, e temos leites vegetais que têm mais carboidratos. Mas o aporte proteico não vai ser do mesmo de um leite de origem animal. Então, a gente vai ter que buscar outras fontes proteicas para incrementar essa dieta para adequar a proteína. O cálcio também, né? Os nutrientes que a gente encontra no leite, a gente vai ter que substituir por outros alimentos para adequar esse aporte nutricional. E a outra pergunta que ela fez é a questão de se ela pode ser minimizada. Nesses casos, sim, tem alguns casos principalmente quando não
imunomediada, né? Quando não é IgE mediada. Então, a gente consegue fazer a dessensibilização fazendo o seguinte, a gente faz a remoção total. E existem alguns leites que podem voltar para essa dieta. Também vai depender da sensibilidade do indivíduo, que é o leite de cabra e o leite de búfala. Porque esses leites, a estrutura proteica, a estrutura de caseína, por exemplo, ela é diferente. Né? Então, a gente pode ter uma aceitação. Vai acontecer com todos? A gente obrigatoriamente vai conseguir minimizar essa alergia em todos? Não, vai depender de como é aquele processo alérgico, como que aquele indivíduo está desenvolvendo essa alergia. Mas pode ser que essa rotação, né, ajude na recuperação da mucosa, ajude na dessensibilização de IgG e a gente consiga voltar com alguns leites, né, animais, né, que os vegetais vão poder ser utilizados. Acho que respondi, Poliana. O Lucas pergunta, é válida uma suplementação de ômega 3? Sim, Lucas. Esse é um dos suplementos que já é bem esclarecido na literatura, a suplementação de ômega 3, porque o ômega 3, um dos efeitos, né, que a gente sabe que ele tem vários efeitos benéficos, né, para o nosso organismo, um deles é a atuação neuroprotetora. Então, a suplementação de ômega 3 ela é muito utilizada no autismo e traz vários benefícios para melhora de sintomas. Depende do ômega 3 que for utilizado, quanto de EPA e quanto de DHA. Então, quando a gente quer melhorar o processo inflamatório, aumenta a EPA, quando quer a questão neuroprotetora, mais DHA, mais assim, o ômega 3 ele já é reconhecido como sendo um suplemento recomendado para indivíduos com autismo. Obrigada. Bom, se não há mais nenhuma questão, a gente agradece a professora doutora Joana Leite, em nome da comissão organizadora da segunda Semana Acadêmica de Nutrição, pela disponibilidade de estar conosco em nossa semana, e nos colocamos à disposição para próximas parcerias, e a gente agradece por tamanha sensibilidade e carinho ao tratar desse assunto, né, e trazer essa palestra tão enriquecedora neste tempo. E se você quiser falar, deixar as considerações finais, se você tiver a oportunidade de ler o chat, os comentários, é só elogios para você. Ai, que maravilha, vou ver. Para essa palestra, assim, está todo mundo muito, muito feliz com o que ouviu e o que viu nessa palestra de hoje. Maravilha, parabenizando você. Fique à vontade para fazer as considerações finais aqui. Estou vendo as mensagens, que coisa linda. Muito obrigada. Isso me dá mais forças ainda para estudar mais e para continuar fazendo o que eu realmente gosto, né? Às vezes assim, eu quero só atender. Não, eu quero atender e quero preparar nutricionistas para atender e para formar bons profissionais para atuar nessa área também, porque nossas crianças precisam. Eu queria agradecer demais essa oportunidade, né? Para mim é um prazer imenso. Eu acho que eu dei muito trabalho aí para as meninas traduzirem, porque eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido, eu sei disso. E eu correndo com o tempo, porque eu achei que ficou muita coisa, muito material. E isso não é nem o começo, né? Mas foi um prazer. Agradeço demais. As perguntas também ajudaram, né, a complementar aqui o que eu trouxe para vocês. Contem comigo se precisar, se quiserem também. Obrigada. Minha participação em outros eventos, em outros momentos, vai ser um prazer. Pode ter certeza. Agora com essa questão do online facilita muito, exatamente, né? Essa troca. Então, eu estou à disposição, coloquei aí para vocês também o Instagram e o e-mail, quem precisar entrar em contato. Estou à disposição, né, para o que puder ajudar vocês, tá bom, gente? Foi um prazer. E a gente pede quem tirou fotos, marque a professora Joana ali no Instagram, tá? Vai ser um prazer muito grande. Professora, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece também as intérpretes, Gleice e Bruna, também por essa parceria de sucesso, né? Muito bom. Joana, que é da minha terra, Paraíba. Um beijo para essa terra linda que eu amo. E, mais uma vez, muito obrigada. E
estamos aqui. E não saiam ainda do chat, tá? Vocês fiquem aí, que a professora Suelen vai fazer as considerações finais. Nós vamos ainda passar o formulário de presença para vocês assinarem, ainda vai ficar disponível ainda mais 20 minutos após o encerramento, e a gente vai ter ainda algumas surpresas aqui até o final. Então, Joana, mais uma vez, muito, muito obrigada, viu, por sua participação. Tudo de bom. Um abraço grande para o seu filho também, viu? Obrigada. Tchau. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo, boa noite. tchau. Pra mim, boa noite já, né? Boa noite já, verdade. Tchau. Tchau. Eu vou chamar aqui a professora Suelen, que ela vai entrar na sala aqui neste momento. Desde já a gente agradece a participação de todos e já fica o convite para você para os dias de 2 a 4 de outubro, o nosso Hot Topics 2.0, ele vai ser totalmente online, com palestras, mini cursos e mesas redondas. Então, a gente depois vai passar toda a programação para vocês nos próximos dias, tá? Fiquem de olho no Instagram do curso, no Instagram do CA, a gente vai estar divulgando em todas as plataformas ligadas ao curso, tá bom? Professora Suelen, muito obrigada por esta oportunidade, espero ter contribuído. Parabéns por essa grande iniciativa, parabéns ao CA, parabéns à Atlética, todo o curso, todos os envolvidos, docentes e discentes. Olha, foi brilhante, brilhante, brilhante. Estava todo mundo com medo por ser uma questão virtual, mas foi um sucesso mesmo. E desde já, parabenizo pelo grande desafio, viu? Obrigada. Com você a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos todos da comissão com um sorriso de orelha a orelha pela graça que foi a realização desse evento, um evento que foi desafiador para todos nós, não é, Flávia? Verdade. Eu gostaria aqui de iniciar os meus agradecimentos, são muitas pessoas, né? Até fiz uma colinha aqui para não esquecer ninguém. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Acre, né? Especialmente a equipe da Ascom, na pessoa do Gilberto, e na pessoa da Thaís, que foram as duas pessoas que nos orientaram nos procedimentos iniciais desse evento. Agradecer também ao NAI, aqui representado pela Gleice, a todos os intérpretes que foram incansáveis conosco também, para nos ajudar e nos fazer realmente um evento que pudesse alcançar a todos. Agradecer a coordenação do curso, na pessoa da professora Eline, que está encerrando um ciclo conosco, um ciclo de muito trabalho, de muito apoio também a todos os nossos eventos. A Andréia, nossa secretária, e especialmente ao CA, que foi quem deu o pontapé inicial para que esse evento acontecesse, né, juntamente com toda a comissão, com a professora Danila, a professora Flávia, professora Camila, professora Natália, e todos os alunos também que estiveram conosco nessa equipe da comissão. É com muita alegria, né, que nós fechamos, então, o nosso primeiro evento online, nesse momento desafiador aí que a situação de pandemia realmente nos colocou. E eu deixo aqui o meu agradecimento especial também a todos os palestrantes. Nós tivemos uma rica programação e devemos especialmente ao sim de cada um deles em compartilhar os conhecimentos conosco. E agradecer a todos vocês que abrilhantaram com a presença de vocês, com as perguntas, com a divulgação nas redes sociais. Eu espero, enquanto docente dessa instituição, que vocês tenham aproveitado ao máximo todos os profissionais que estiveram aqui, com seus conhecimentos, sendo profissionais referências nas suas áreas de atuação. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, equipe, pelo brilhante trabalho, né? Foi um trabalho realmente em que nós nos empenhamos em conjunto para que desse certo. E eu estou muito feliz, e aqui representando todos vocês, agradeço especialmente a cada um de vocês da comissão de organização da Semana Acadêmica.